Meu nome é Dagomir Marquesi, o Dagô, e esse é o S-Cast, o podcast da revista OS. Nós temos mais 2 programas, o As Liberais e o Estúdio OS também. E você sabe como toda semana a gente convida você, assine o OS, apoie nosso projeto para que a gente possa crescer ainda mais. Falou? Nosso convidado de hoje é o deputado Danilo Balas, deputado estadual pelo PL, né? E é um grande prazer receber você. E eu tenho aqui comigo o Christian Costa, editor assistente. Prazer estar aqui, Dagomir. Obrigado pelo convite. Imagina. Prazer, deputado. Prazer é meu, Dagomir. Christian, é uma honra estar aqui na Revista Oeste, neste podcast. Eu acompanho muito, sou assinante. Que legal. E é muito legal estar aqui num veículo de comunicação que traz a verdade. E você apoia a Oeste, então? Você apoia gosta a da Oeste? Oeste? Recomenda? Recomendo. O pessoal pode assinar, que a gente recomenda. Legal. Balas, vamos te chamar de Balas. Pode né? chamar de Balas. Você já foi muito ameaçado de morte? Olha, Dagomir, eu entrei na Polícia Militar de São Paulo com 17 anos, né? Fiz academia militar durante 4 anos e saí formado aspirante oficial, academia de oficiais, e fui trabalhar na Zona Sul de São Paulo. E aí uma região onde pegam os bairros Ipiranga, Sacomã, Heliópolis, Cidade Vargas, Alba, até o Jabaquara. Então, naturalmente, em decorrência do trabalho, ali no dia a dia, o risco de morte era iminente. Atuando, defendendo a população, enfrentando o crime organizado, perdi irmãos de farda, como falamos, né, colegas de profissão, socorrendo à época baleados, perdi um amigo da mesma viatura, inclusive, que era o terceiro homem, sentava atrás. Então a ameaça de morte foi sempre frequente nos 12 anos que eu fiquei na Polícia Militar. Mais perigosa é a região sul de São Paulo, né? É uma das, né? Assim, todas as zonas de São Paulo têm as suas áreas um pouco mais críticas, a depender de comunidades, de um comércio onde leva até os criminosos a atuarem ali, assaltando os comércios. Então, hoje em dia você tem um perigo quase que na cidade toda. As forças de segurança atuam tentando minimizar, mas existem bairros, sim, mais perigosos. E como começa a sua carreira na política, deputado? A política foi algo inesperado, né? Nós vínhamos atuando na Polícia Federal. Vou voltar um pouquinho, Christian, se você me permitir. Claro. Fiquei 12 anos, até para puxar o gancho da tua pergunta. Fiquei 12 anos na Polícia Militar. Em razão de não sermos reconhecidos, no meu ponto de vista, o governo de São Paulo, ele não reconhece a atuação das suas forças policiais. E reconhece, não é só dar equipamento, não é levar a inteligência para combater o crime, é levar um salário digno. Nós temos quase que o pior salário do país, é o salário do policial no estado de São Paulo. É o estado mais rico, que mais arrecada, tem o pior salário para o seu profissional de segurança pública, que sai às ruas e não sabe se volta. Então, em razão do não reconhecimento e do problema da ascensão à carreira que estava estagnada, eu já era tenente da Polícia Militar, mas prestei o concurso da Polícia Federal. Passei no concurso de agente da Polícia Federal, fui trabalhar na fronteira e atuei em inúmeras operações de combate à corrupção, combate ao tráfico de drogas, armas e também operações que prenderam políticos, de vereadores, prefeitos, deputados. Então houve essa inserção e uma visibilidade, um trabalho visando a política, mas na parte da polícia, né? Atuando, combatendo o crime dentro da política. Em determinado momento, eu recebi um convite para apoiar o nosso atual presidente da República em 2018, apoiá-lo nessa odisseia que foram as eleições de 2018. Só que o pedido não era só para apoiar, era para sair candidato também a deputado estadual, podendo ir às ruas pedindo voto para mim, Danilo Balas, e principalmente ao presidente da República.
E por que o policial militar ganha tão mal em São Paulo? Olha, nós temos, e aí a gente tem tranquilidade de falar, é um mesmo comando há 28 anos de um mesmo partido. Então, e a visão não mudou. A visão foi de investir em equipamentos e assim achar que estava fazendo o papel de Estado. Uhum. E o mesmo partido que há 28 anos atrás não incentivava, não investia no salário, é o mesmo de hoje. Então, sinceramente, Dagomir, eu não tenho essa resposta. É ilógico um governo do nosso porte do Estado de São Paulo não dar um salário digno ao policial. Ele tem que fazer o bico, trabalhar, hoje é 12 por 36, a maioria dos horários aí, dos batalhões, e só que no dia de folga ele trabalha. Tá? Ele não tem folga, ele não tem condições de ter um lazer com a família. O risco é dobrado, porque ele corre o risco na atuação policial. E fora dela. Né? E fora dela. Então imaginem a pressão psicológica, alguns com depressão, casos de suicídio, afastamentos da corporação para tratamento psicológico, psiquiátrico. Por quê? Porque o governo ele não investe no policial na questão salarial. E lá na ponta da linha, quando você tem um bom salário, você dá melhores condições de estudo para o teu filho, você viaja, você tem um carro um pouco melhor, tudo muda. Então, salário sim é questão 01 aí para melhoria da segurança pública no estado de São Paulo. Além dessa questão do salário, quais seriam as principais deficiências? Quais são as principais deficiências da polícia hoje no sentido de equipamentos, enfim? Até equipamentos eu não posso ser tão carrasco não e só criticar. Equipamentos, viaturas, equipamentos de segurança, nós evoluímos muito. Eu entrei em 1994 na Polícia Militar e o sistema de rede de rádio, o Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, avançou muito. Porém, a questão jurídica, não há respaldo jurídico para policiais militares, enquanto pessoas com poucos recursos têm assistência jurídica gratuita, o policial militar se envolve numa ocorrência defendendo a população, representando o Estado, e o Estado não os dá respaldo jurídico. Então, esse é um problema muito grande, porque na matemática você vai para as ruas num dia de trabalho e pode ser que você precise de um advogado no final do dia. Você se envolve numa ocorrência de resistência seguida de lesão corporal, resistência seguida de morte, uma briga, uma ameaça. Nós temos pessoas marginais que atacam os policiais. Aí você tem que usar a força para algemar e você pode ter que responder na justiça, irá responder. Então não tem advogado. Alguns vendem o carro ou fazem empréstimos para se defender. Olha só, ele defendeu o Estado e as pessoas. Só que o Estado virou as costas para o policial, tanto militar, civil, o policial penal, policial técnico-científico. Outra questão importantíssima, saúde. Nós não temos um plano de saúde adequado aos policiais militares. Muitos, principalmente os do interior, cidades mais longínquas, eles precisam pagar um plano de saúde para que a sua família tenha um atendimento adequado. Então, essas duas questões, a primeira, o salário, e essas duas que norteiam aí, é a parte jurídica e a parte da saúde da família e do policial. Mas nesse caso, com essa situação tão negativa, existe um clima de revolta entre os policiais, os policiais militares? Olha, infelizmente, a saída da corporação é maior do que a entrada. Os concursos públicos hoje não conseguem suprir a evasão, seja por morte, seja por outros concursos públicos, seja por baixa ou afastamento por até 2 anos sem remuneração, que a legislação permite, O policial pode afastar até 2 anos sem remuneração. Ele tenta a vida fora, abre uma empresa, abre uma pizzaria, vai tentar a sorte em outro país e aí ele não volta mais. A maioria não volta.
outros morrem e outros, às vezes, em decorrência de uma ocorrência mal sucedida, são presos. Mas a maioria vai embora porque não está compensando ganhar o pior salário do país, colocando o peito para tomar tiro em São Paulo. E qual é o estado modelo para o policial brasileiro hoje? Tem? Nós temos alguns estados, mas eu morei 5 anos em Brasília, morei 3 anos no Acre, quando eu entrei na Polícia Federal, fiquei na fronteira Brasil-Bolívia, mas a Polícia de Brasília é referência em equipamentos, em salário, cursos. Ali você tem um respaldo, até por estar, né, no centro do país ali, do governo. Então o GDF, que é o governo do Distrito Federal, ele paga muito bem os seus policiais militares, policiais civis, e muitos policiais de São Paulo e de outros estados, né, os 27 estados, prestam concurso para a Polícia de Brasília, para delegado da Polícia Civil de Brasília. Então, eu acredito que hoje Brasília ela é referência. Temos um ou outro estado também, mas eu creio que Brasília é referência na questão salarial. Eu tenho uma pergunta pessoal para você. Eu fiquei curioso que você é casado com uma policial federal também, né? Vocês dois eram policiais federais quando se casaram? Exato. Você também era, porque parece uma situação de série de TV, né? É verdade. É uma situação, eu imagino vocês se despedindo, falando, até já, e correndo perigo e tal. Como é que foi esse romance? Como é que aconteceu? Vamos lá. Eu brinco que minha esposa vai assistir o programa, claro. A gente só não pode brigar em casa, porque ela tem uma Glock também, ela atira muito bem. E, Fernanda, eu te amo, tá bom? Fique tranquila, eu vou chegar bem em casa. E nós nos conhecemos na profissão. Ela é de Araras, interior de São Paulo, eu sou de Sorocaba. Eu estava em Brasília e fui transferido para o estado de São Paulo. E o estado de São Paulo, nessa troca, transferiu uma agente federal para Brasília. E parece coisa de filme mesmo. E aí São Paulo fui para Sorocaba e ela foi trabalhar em Brasília num grupo especial de combate à pornografia na internet, atuação de crimes na internet contra crianças e adolescentes. A parte especializada estava lá, ela se destacou nesse trabalho e foi para Brasília. E eu, depois de 8 anos de Polícia Federal longe de Sorocaba, voltei para Sorocaba. E aí, mês de outubro mais ou menos, o meu chefe, eu tinha acabado de chegar na delegacia de Sorocaba, falou, olha, tem uma missão em Brasília. Eu falei, mas chefe, eu acabei de chegar. Aí ele falou, não, fique tranquilo que eu já consultei o pessoal, ninguém quer ir, vai você. Eu falei, missão dada, missão cumprida. Aí fui para Brasília, no caso, fazer a segurança dos presidenciáveis à época, e a Polícia Federal faz esse tipo de segurança, numa reunião de amigos lá, de grupos de trabalho que eu tive contato, houve uma festa de final do ano e aí conheci aí Araras, Sorocaba e tal, e aí começou a nossa viagem de ponte aérea, namorando 2 anos. Nossa. Na ponte aérea. Final de semana eu ia para Brasília, final de semana ela vinha para Sorocaba, então depois de 2 anos a gente casou e conseguimos a transferência dela para Sorocaba. Então esse foi o início aí do romance, né? E ficamos um período sem ter a Júlia, que tem 4 anos, a Juju, viajamos bastante e tal, e também atuamos na parte policial. Ela atuou na parte de inteligência também, em Sorocaba, e eu fazia mais a parte operacional. E em casa a gente conversava, óbvio, coisas de trabalho. Então, muitas vezes, operações a gente conversava, todas sigilosas, mas a gente dialogava sobre como atuar aqui, atuar ali, até pela experiência que nós tínhamos. Eu sou policial há mais tempo que ela. E só que a mulher tem um feeling maior, né? Porque ela tá ouvindo, ela vai ver isso aqui. Eu tinha mais experiência, mas a mulher tem um feeling maior que a gente. E aí, às vezes eu saía para operação de madrugada, acordava 3 horas da manhã, e a Polícia Federal faz muito isso, né? Você faz um trabalho de inteligência 6, 8 meses, 1 ano,
E o que nós observamos às 6 horas da manhã na televisão é um trabalho de 1 ano, às vezes, de acompanhamento. Você fotografa, você filma, faz a interceptação telefônica, faz o relatório de inteligência. Tudo isso eu falo porque é sabido, né? Não é nada desconhecido. E quem vai para a rua são os agentes federais. Nós vamos fazer toda a investigação, nós trazemos para o corpo do inquérito policial e ali são provas, né, que o delegado federal já tem uma atuação junto com o Ministério Público, o Judiciário, e tudo isso depois vira aquela operação com mandados de prisão, mandados de busca e apreensão. 6 horas da manhã nós entramos, né, para respeitar a legislação, mas tudo começa, acorda 2h30, 3h30, 4 horas é o briefing, cada um recebe uma pastinha, ninguém sabe até as 4 horas da manhã o que vai acontecer e quem vai ser preso. Essa parte de sigilo ocorre inclusive dentro da Polícia Federal. É a compartimentação de informações. É por isso que eu falo que o sucesso da Polícia Federal está muito nessa parte do sigilo, da inteligência, da compartimentação da operação. Cada um sabe o que deve saber. O Christian sabe até o C, o Dagomir sabe até o D e eu sei até o F. No dia da operação, nós nos encontramos e deflagramos a operação, fazendo a visita às 6 horas da manhã do nosso cliente. Qual que é a operação assim, que você mais gostou, digamos assim, o que foi mais relevante para a sua vida? Eu participei em algumas fases da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ela foi um marco, um divisor de águas do nosso país, até de trazer o dinheiro subtraído de volta para o país. Muito do nosso dinheiro foi para outros países, conseguimos trazer parte, e aí a atuação não foi só da Polícia Federal, temos que fazer justiça, procuradores do Ministério Público Federal, também juízes federais, que abraçaram a operação, várias fases. E não foi só no Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro também teve um foco ali da atuação da Lava Jato. Agora, as fases que nós vamos participando, elas são sequenciais ou não. Às vezes eu participei da 12ª e depois da 33ª. Então você não tem uma continuidade participando diretamente. Algumas nós começamos... estivemos desde o início até a deflagração. Por exemplo, cidade de Oeiras do Pará, uma cidade onde um avião do Fundo de Participação do município, um avião que entrega dinheiro a cada 15 dias em cidades remotas, cidades mais distantes. E aí eu participei desde do levantamento. Só dava para chegar de barco, eu fui com mais outro agente federal, chegamos de barco, jogamos ali uma história diferente da verdadeira, é óbvio, história de cobertura, para fazer o levantamento, e ali verificamos que, quando a aeronave descia, era uma única rua na cidade chamada Oeiras do Pará, as crianças saíam do único colégio e das suas casas e corriam do lado da aeronave. Falei, opa, a quadrilha vai assaltar aqui de 8 a 12 bandidos. Se nós formos para o confronto, vai morrer muita gente. Então, nós tivemos que mudar a estratégia para atuar na Transcametá, que é a rodovia que liga Tucuruí e Cametá. E ali efetuar a abordagem de 12 criminosos com fuzil, com metralhadora, com pistolas, colete à prova de balas. E aí houve uma integração da Polícia Militar, Polícia Civil do Estado e a Polícia Federal do Pará. Então, essa atuação a gente tem desde o início, meio, fim, e graças a Deus não saiu nenhum confronto aí, e preservamos um roubo e possíveis mortes, entendeu? Pô, Balazzi, mas você deve estar bem decepcionado com o destino da Operação Lava Jato, né? Pois é, olha só, o que começou e foi construído como um castelo, né? Até teve uma operação da Polícia Federal, chamou Castelo de Areia. O castelo, só que embaixo não houve muita sustentação. Algumas fases foram mantidas, algumas prisões. A operação como um todo, ela não foi... não podemos desmerecer da operação total. É que o impacto que acabou tendo, né, a retirada de certos indivíduos do cárcere, né, e tirar
de São Paulo ou do Paraná uma investigação e mandar para Brasília, por exemplo, isso causou um impacto muito ruim para a Operação Lava Jato, que era o ícone, né, do combate à corrupção e, de repente, caiu e se transformou, olha, acabou em nada. Mas nós temos, sim, um respaldo aí, um recall bom da operação, com a repatriação de muito dinheiro que foi roubado, condenações, tirando de determinados integrantes da quadrilha que estão soltos hoje. Nós temos pessoas que foram presas, condenadas, eu não sei os números agora de cabeça, mas houve muito acerto também na Operação Lava Jato desde lá do início. E qual é o grau de frustração de vocês quando vocês prendem um bandido e a justiça solta? Olha, a nossa legislação ela precisa evoluir bastante, né? Nós temos hoje, lá em Brasília, no Congresso, uma delas, eu não vou responder direta, mas indiretamente volto na tua pergunta. Mas nós tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados, em primeiro plano, a não saidinha temporária, modificando a lei de execuções penais. Para mim é um absurdo o preso ter 5 saídas durante o ano de 7 dias. São 35 dias de saída para ir para a praia, para ver sua família, para pegar onda, para assaltar, muitas vezes. 5 de 7, 35. Quantos dias tem o trabalhador de férias no ano? 30 dias. Então tá errado. O preso tem mais saída, mais folga do que o trabalhador. Está totalmente errado. Então nós avançamos na legislação, muito embora alguns partidos estão tentando, né, barrar essa evolução na legislação para extinguir a saída temporária. A frustração, muitas vezes, eu me peguei falando, puxa vida, a gente trabalha e o juiz solta. Temos entendimentos do judiciário, sim, muitas vezes na audiência de custódia, que é aquela audiência, para quem está nos acompanhando, que há o flagrante, há a formalização da PM ali na Polícia Civil, é feito o flagrante, IML, né, exame de corpo de delito, e no dia seguinte, ou no primeiro dia que o judiciário puder, audiência de custódia. Às vezes, o preso sai e o juiz dá a soltura ali na audiência de custódia. É frustrante porque nós, como operadores da segurança pública, queremos ter o desfecho final. Vamos manter o cidadão infrator da lei, com a chancela do juiz, preso, que é onde ele merece. Mas a gente tem que atingir uma maturidade e falar, olha, o meu trabalho foi feito. O meu trabalho na Polícia Federal, por exemplo, que foi ir às ruas, investigar, fiscalizar, colocando em risco, quantas vezes eu e mais um parceiro de viatura descaracterizada, filmamos integrantes de organização criminosa, trocando drogas, trocando armas. E isso é possível não dar o flagrante naquele momento com a autorização judicial para dar o flagrante no momento melhor. É a ação controlada. O juiz autoriza que numa ação controlada a polícia, seja federal ou civil, atue no momento melhor, no momento mais correto. Então, eu já filmei em muitos casos operações traficantes e aí você retorna. Filmagem, inquérito, provas. Se ele não ficou preso ou não, infelizmente não cabe a mim. A gente atinge um pouco de maturidade, né? Depois de tanto tempo, falar, o meu papel eu fiz, tá? E nós somos muitas vezes metralhados na audiência, porque às vezes aquele bandido ele tem bons advogados. Eu já fui depor em uma das operações, eu fiquei 3 horas e 15 depondo e tinham 7 advogados. 7 advogados, 5 presos na mesma audiência, Ministério Público Federal, e eu fui metralhado ali mais de 3 horas. Mas quando você faz início, né, começo, meio e fim, tudo dentro da legalidade, tudo você viu, você ouviu na interceptação, você fez um relatório que é para ser feito dentro da legalidade, você pode ficar 7 horas depondo lá que você vai responder a mesma coisa sempre. O senhor disse metralhado, em que sentido? Assim, quais argumentos foram usados? O advogado, normalmente, ele quer pegar inconsistências, tá? O advogado da defesa, inconsistências na minha declaração.
se era dia, se era noite, ele quer mudar, que eu falei que era dia ou noite. A arma estava na cintura ou estava embaixo do carro, e aí o quinto advogado, o primeiro perguntou, o quinto vai perguntar a mesma coisa, eu vou falar a mesma coisa, porque eu encontrei a arma na cintura. Então a droga estava onde? Estava no compartimento atrás do banco, num fundo falso, estava embaixo do pneu da quinta roda do caminhão, que é onde o caminhão abaixa assim, ou estava no porta-luvas? A resposta é a mesma, porque a droga foi encontrada no fundo falso. Então, e aí o promotor, né, no caso o procurador da República, do MPF e o juiz federal, eles também são obrigados a deixar com que o advogado pergunte tudo para que não haja o cerceamento de defesa do cara que foi preso, do bandido. Então, o próprio juiz e o procurador estão ali e acaba falando, é a mesma pergunta, entendeu? Mas é questão da defesa e a defesa vai perguntar. Agora, esse aumento da criminalidade no Brasil, o fato da justiça brasileira, inclusive nos seus mais altos escalões, ser tão bonzinho com os bandidos, isso é uma questão, na sua opinião, cultural, ideológica, ou é corrupção mesmo? Olha, são alguns fatores, né? O aumento da criminalidade. Nós tivemos um aumento, e aí eu trago dados que a Polícia Federal, através do Ministério da Justiça, está se movimentando e de maneira muito forte para evitar um problema que nós temos gigantesco. O Brasil tem fronteira com 10 países. 16.885 quilômetros de extensão de fronteira. Eu trabalhei 3 anos na fronteira do Brasil com a Bolívia, no Acre, cidade chamada Epitaciolândia. Nós estávamos em 8 policiais federais à época para cobrir divisa com a Bolívia e estávamos a 110 quilômetros do Peru. A fronteira do país, a Colômbia lá em cima, pasta a base de cocaína, né, que traz para o nosso país. O Peru e a Bolívia também começou a plantar e mandar para o Brasil a cocaína e a pasta base. Então, nós na fronteira combatíamos, né, o tráfico de drogas, de armas, contrabando, descaminho, imigração ilegal, crimes ambientais. Isso só no Acre. Imagine se nós corrermos lá em cima, Roraima, Amapá, Amazonas, Mato Grosso do Sul, e vai lá até lá embaixo. Divisa com o maior produtor de maconha do mundo, que é o Paraguai. Então, olhe só os nossos vizinhos. Então, se você não fortalece a fronteira da maneira que deveria ter sido fortalecida de 20 anos para cá, você tem claros de entrada da droga. E a droga gera muito lucro. O traficante está ali, não é para usar droga, ele não usa, ele está ali para ficar bilionário. Então, é um negócio, ele vai colocar a droga para o Brasil exportar via Nigéria, né? Ou vai direto para a Europa, vai para a Espanha, vai para Portugal, vai de aeronave, vai de container, através do Porto de Santos. Então, nós somos caminho da rota da droga para a Europa e passando também pela África. A fronteira gigantesca, a droga acaba fomentando o crime organizado, mais armas, mais drogas, e aí você tem um aumento do índice de homicídios e outros crimes, o roubo, né? O viciado, ele vai furtar ou roubar para fazer o uso, pequenos furtos. E aí é uma roda de crimes. Aumentou bastante. Agora eu vou falar da Polícia Federal. A Polícia Federal tem um trabalho de fronteiras que vem fazendo de integração com outras forças. O Ministério da Justiça, né, hoje o delegado da Polícia Federal, Anderson Torres, é o ministro da Justiça, e a ideia dele, eu vou trazer um grupo, um staff de policiais militares, policiais federais, policiais rodoviários federais, bombeiros, que conheçam o país, né? E aí, ali, ele está fazendo a integração de estado por estado. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul virou referência de modelo de integração e combate ao crime organizado. Agora, só mais uma coisa. Qual é o real poder dessas facções? Porque a gente tem, às vezes, notícias ou comentários de que
organizações do tipo PCC, Comando Vermelho, dominam o país hoje. Na sua opinião, qual o real poder dessas organizações? Falar que dominam, eu acho que a palavra é muito forte, né? Que eles dominam, só que eles têm muita força. Não podemos subestimar o inimigo. E eles são inimigos, porque eles vão para a guerra e eles matam pessoas, eles eliminam policiais. Então, temos que enfrentá-los e não respeitá-los do tipo abaixar a cabeça. Não é assim. Respeitar e não subestimar a capacidade deles. Porque se eles quiserem, eles vêm para cima. Agora, o governo de cada um dos 27 estados, em especial aqui de São Paulo, precisa dar condições de enfrentamento. A partir do momento que você retrai, não existe vácuo. Se a força de segurança retrai, o crime organizado toma espaço. É nítido, veja a Cracolândia, Praça Santa Isabel. Por mais que a Polícia Militar estivesse ali 24 horas, ela não tem o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, o fluxo, né? O pessoal da Cracolândia vinha para cá, a Polícia Militar vinha, abordava, a Polícia Civil detectava alguns traficantes, prende um, nasce dois. Então, é muito maior a questão de saúde pública, de políticas públicas. Não é empurrar só a culpa para a polícia. O governo está omisso, o governo do Estado está omisso. Ele não quer o confronto que a força de segurança, que a polícia enfrente. Enfrentando, combatendo o crime organizado, teremos baixas. Tendo baixas, vira manchete ruim para o governo. Então, é exatamente isso. Se não me engano, o Tarcísio, o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas, chegou a mencionar esse aspecto e ele levantou a possibilidade de haver um possível acordo entre o governo do Estado e facções criminosas. O que você pensa sobre isso? Olha, vou dividir em duas partes a resposta. Primeiro, ele comentou sobre o enfrentamento. O enfrentamento, eu sou totalmente a favor. Você enfrenta com melhores condições de trabalho, com um salário melhor para você sair motivado para o trabalho, com respaldo jurídico e de saúde e com as melhores tecnologias que nós temos de outros países, inclusive, trazendo para o Brasil e para a Polícia de São Paulo, que já é uma das melhores do mundo. A Polícia de São Paulo faz milagre. Pelo que ela tem, ela faz milagre. E ela exporta conhecimento. Outros países vêm aprender com a Polícia Militar, por exemplo, aqui de São Paulo. Então, acredito que o enfrentamento é necessário. Não podemos retroceder, senão o crime organizado toma espaço, como eu já disse. Agora, acordo, se ele disse isso, que é óbvio que você falou que eu não concordo. Não dá para ter acordo com bandido e vagabundo. Eu sou bem na lata, não dá para ter acordo. Se ele disse isso, eu discordo. Não, eu digo assim, ele não defende um acordo, né? Ele disse que há um acordo. Entendi. Que já existe. Não é que ele defende um acordo com criminosos de jeito nenhum. Entendi. É que há um acordo que impede esse enfrentamento, entende? Assim, aí eu acompanhei essa entrevista toda dele, eu tenho rodado o estado ao lado do candidato já, né? Podemos falar que ele já foi escolhido nas convenções, candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas. Eu acompanho esses posicionamentos e eu acredito que em dado momento o governo atual e o anterior ali, ele foi omisso. Tá? Não sei se houve um café e aperto de mão, não posso afirmar isso, mas que houve omissão, porque não houve enfrentamento, não houve um basta. Você não resolve 100%, mas você tem que dar uma resposta à população, à sociedade, dos 50% para os 60%, 70%, 80% de resolução, de enfrentamento. Agora, ficar no meio a meio ali, diz que não dá para ficar, entendeu? Com crime organizado. Fernando, você... Fernando. Balas. Eu estou pensando na pergunta que eu vou fazer. Você circula muito o estado de São Paulo, né? E a gente vê nas pesquisas que, pelas pesquisas, o Fernando Haddad, por isso que eu falei Fernando, praticamente já ganhou, né? Está eleito, né? Está eleito, já primeiro turno e tal. O que você acha disso? Você acha que isso corresponde à realidade? Olha, eu fico muito atento aos institutos de pesquisa, né?
tem um instituto que eu acompanho, nem sei se eu posso falar, mas eu vou falar, que é o Paraná Pesquisas, e ali eu tenho alguns dados um pouquinho mais reais, tá? Bolsonaro não ia ganhar em 2018 também, né? Ele não ia ganhar e venceu. Então, existem institutos de pesquisa que dizem que o Lula está mais de 53%, o Bolsonaro está 20 e pouco. Isso aí é ilógico, é irreal. Nós que acompanhamos o presidente ou eventos de direita ou conservadora, ou que não seja conservador ou direita, mas a gente acompanha a rua, a gente vai nos comércios, eu converso com a população, eu fiscalizo obras paralisadas no estado inteiro, e de cada 10, 7 são Bolsonaro. É difícil, eu já chego no Haddad. A cada 10, 7 são Bolsonaro, tem um que responde bem baixinho: sou Lula. Sou Lula, bem baixinho. E aí, quando tem na pesquisa, na prancheta, eu acho que fica assim: o senhor vota em quem? Olha para um lado, olha para o outro e fala baixinho: eu sou Lula. É assim, entendeu? Uns 15 anos atrás, era bate no peito, era muita gente. O primeiro ano do mandato do ex-presidente, o Brasil foi pujante. Pré-sal, a economia mundial estava boa, ele surfou numa onda. Tanto que se reelegeu, a Polícia Federal ele colocou investimentos, só que ele investiu e depois a Polícia Federal, mensalão, petrolão, foi prendendo todo mundo, entendeu? Do governo. Só que o recall que ele teve de estar na mídia desde lá atrás, concorrendo, quando entrou, ele acabou fazendo 2 vezes o dele e depois elegeu aquela senhora que não sabia ler um texto. E ele elegeu, né, a presidente do Brasil. Voltando agora aqui para o estado de São Paulo. A esquerda, né, o PT, e aí nós precisamos, eu vou apanhar agora que eu vou falar, eu vou apanhar, mas a esquerda é mais unida, infelizmente. Tá? Então eles se juntam PT, PSOL, PCdoB, PCO, PCB, tudo esses P de vermelho, e eles focaram, agora nós vamos nesse. Tá? E aí fica aquela briga que eu sou mais direita, não, eu sou direita da direita, não, mas eu fui primeiro direita que você. Falou, pelo amor de Deus. Tá? Então ele tem um voto significativo, sim, porque eles se uniram. E, historicamente, a esquerda, veja, ela foi para o segundo turno na prefeitura e no governo, né, nas últimas eleições. Então, acabou que no segundo turno eles não ganharam. Então, o Haddad ele tem aquela porcentagem de votos, sim, mas não já ganhou. Eu volto ao instituto mais sério, que diz que ele está à frente, sim. Tá? Mas, e aí, no meu candidato, que é o Tarcísio de Freitas, tem um discurso sensacional, é um cara inteligente, vejo o que ele fez no país, transformou o país em inúmeras obras, e aí a gente já fez um link, 3 anos e meio de trabalho que eu estive na Assembleia Legislativa, investigando obras paralisadas, são 1.075 obras paradas no estado de São Paulo, segundo o Tribunal de Contas. 1.075. Eu fui pessoalmente em 102, e já fiz um relatório, passei para o ministro Tarcísio, mais detalhado das 102 e um en passant das 1.075. Falou, nossa, eu vou ter muito trabalho se eleito, se Deus quiser eleito, eu vou ter muito trabalho. Falou, São Paulo precisa do senhor no comando. E aí ele tem uma porcentagem significativa. Acredito que o presidente Bolsonaro, que tem um respeito do povo paulista, né, todos aqueles que moram em São Paulo, de todos os estados e que votam aqui, o presidente vindo nessa reta final, o Tarcísio vai para o segundo turno, e aí com o Haddad. E o Rodrigo Garcia, aqui a gente tem que ter o pé no chão. Ele estava lá embaixo e vem crescendo. Não, já perdeu, não tem essa. Isso não tem definição. Né? Não tem jogo ganho. É só depois dos 100% das urnas apuradas. Que ele vem crescendo. Só que existem estratégias, e a gente conhece as estratégias. Né? O que aconteceu durante os 4 anos? Nós, deputados, chancelamos, ponto e vírgula. Eu não votei com o governo. Deputados estaduais chancelaram os maiores absurdos que aconteceram em nosso estado no último governo. Projetos de lei do governador, o ex-governador Dória,
chegavam à casa, porque ele precisa da chancela dos deputados estaduais, retirando direitos fundamentais de várias categorias. Aumento de impostos. Vou falar alguma coisa aqui rápida para quem nos acompanha. Na época da pandemia, ele retirou o repasse de 12% para Santas Casas de Misericórdia. O governo de São Paulo deixou de repassar durante o ano 12% para Santas Casas. Primeiro absurdo, época de pandemia. Segundo absurdo, ele enganou policiais de São Paulo quando, na campanha, disse: Polícia Paulista terá o maior salário do país, exceto o Distrito Federal, logo no início do primeiro ano do meu governo. Mentiu. No finalzinho teve um negocinho ali. ICMS, mais de 1.000 produtos. Vou dar um exemplo aqui: insumos agrícolas, insumos hospitalares, era 0, foi para 18%. Para construir uma cadeira de roda, era 0, foi para 18%. ICMS, 207% de aumento de veículos seminovos. Tem muita gente que quebrou o seu comércio. E as concessionárias recebem o seu carro seminovo para te dar um 0 na troca ali. Então, houve um descontentamento geral para a população. Muitos deputados, que ele tinha maioria, votaram com o governador. E aí o que aconteceu? Caixa. Muitos milhões de reais no caixa do governo do estado. Fora isso, 3 projetos de lei foram aprovados na Assembleia Legislativa, dando autorização, dando um cheque em branco para o governador fazer empréstimos bilionários. Por exemplo, 256 milhões de dólares para o SP Mais Digital. Aí eu falei para o líder do governo: vou votar contra. Falei: mas você está contra a evolução de São Paulo? Eu quero detalhado. O que é o SP Mais Digital? Coloca num anexo do projeto que eu voto a favor. Não explicaram nada. SP Mais Digital. 2 bilhões de ienes para recuperação da Baixada Santista. A parte de ambiental. Falei: mas qual é o planejamento disso tudo? Sem planejamento, como é que você autoriza empréstimos de milhões e milhões de reais? E 3 projetos foram autorizados pela Assembleia, bilionários, e nesse último ano o governo tem em caixa o que nunca teve na história e vem distribuindo por vários lugares. É estrada, é rodovia, é ponte, viaduto, milhões, inclusive em parceria com aqueles deputados que deram a chancela para o empréstimo. Aí eu chego na pergunta da Gomir. Haddad, sim, eu acredito que ele está, por enquanto, ali à frente. Tarcísio tem uma votação, está um pouco à frente do Rodrigo. O Rodrigo vem crescendo, porque você derrama dinheiro nos 645 municípios e convida prefeituras e servidores da prefeitura e irmãos, amigos e tal, a estarem em todos os eventos, né? De bandeiras e tudo mais do atual governo. Isso a gente ouve dizer, mas a gente ouve dizer que se a prefeitura não enviar inúmeros apoiadores, talvez a prefeitura não receba o repasse do governo. É assim, por isso que o Rodrigo tem subido. Qual que é a maior bancada hoje lá na Lesp? É PT e PSDB, é isso? As maiores bancadas. Houve na janela partidária, que foi em março, nós já éramos do PSL o maior partido antes. Com a fusão PSL-Democratas, criou a União Brasil e eu migrei para o PL. Muitos deputados migraram para o PL, que é o partido hoje do presidente da República, e estamos com 22 é o PL. Estamos com 17 deputados estaduais do PL na Assembleia e a maior bancada é a bancada do PL, Partido Liberal. Eu pergunto isso porque, assim, numa eventual vitória do ministro Tarcísio, ele precisaria de ter uma base, né, na Lesp. E a Lesp, tradicionalmente, tem maioria tucana e petista. Então, é nesse sentido, ele teria uma governabilidade? É um desafio, Cristian, porque nós temos, na estrutura e na equipe, nós temos o PL, o Partido Liberal, que é do presidente da República, nós temos o Republicanos, que o Tarcísio escolheu para lançar a sua candidatura, e o Republicano, salvo engano, hoje está com 8.
na mudança eu me perdi um pouquinho, tá? Deve estar com 8. E o PSD, que veio como vice-governador, que o vice é o Felício Ramute, ex-prefeito de São José dos Campos. Ele é vice, então o PSD, essas 3 legendas diretamente serão base do governador Tarcísio, se eleito, e aí nós temos outras que orbitam, né? Você pode trazer o PSC, mais de centro-direita, patriotas, alguns partidos que acredito que virão conosco. E mais, o Tarcísio indo para o segundo turno, naturalmente, eleitores de Rodrigo e de Tarcísio e vice-versa, eu acredito que jamais votarão no Haddad. Então, o desafio maior é ir para o segundo turno. Quem vai para o segundo turno? Eu acredito que o Tarcísio vá para o segundo turno. Ele indo, nós teremos adeptos, né, que votaram no Rodrigo, ou fizeram parte do time, e política é assim, você disputa a eleição, você tem adversário, você não tem inimigo, e depois, para o bem de São Paulo, você precisa fazer uma composição, senão a esquerda vai se eleger. Aí, São Paulo está entregue, sabe Deus a quem, né? Ô, Balas, eu queria, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria lembrar você que está assistindo a gente para se inscrever no nosso canal, para usar o leitor de QR Code para se inscrever aqui também, e se inscrever nos outros canais daqui da Oeste, que são as Liberais e o Estúdio Oeste. E a minha pergunta é com relação... Queria que você falasse mais sobre esse seu trabalho de fiscalizar obras paradas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até como você usa seu conhecimento policial para fazer esse trabalho. Legal. Eu vou entrar, Dagomir, nessa sua pergunta. Vou puxar só um pouquinho antes a nossa atuação na Assembleia. Um deputado estadual vou falar rapidamente, 3 atribuições, né? A primeira delas, apresentar projetos de lei, né? A parte legislativa. Só que quando um deputado ousa a votar contra um projeto do governo, infelizmente seus projetos não andam em comissões. Muito embora eles sejam travados, eu consegui, em 2 projetos, que eles fossem aprovados na Comissão de Constituição e Justiça, que é a principal da casa, é a primeira. Passou na primeira, aí você respira e falou, é constitucional, meu projeto é bom. Depois, Comissão de Segurança Pública, passou, ok. Comissão de Orçamento e Finanças, para verificar se há repercussão financeira para o Estado. Depois das 3 comissões, a gente sobe para o plenário. Fomos para a votação, projeto de lei, por exemplo, o 799 de 2019, que incentiva o combate à corrupção no serviço público do Estado de São Paulo. Agentes públicos, né, que cometem corrupção, a gente incentiva aqueles bons agentes públicos, né, e damos respaldo a ele. Subiu para o governo sancionar, ele vetou. O ex-governador Dória vetou um projeto de combate à corrupção. Estamos aguardando, está na Assembleia. Quando o governador veta, para quem está nos acompanhando, o projeto volta à Assembleia para os deputados derrubarem o veto ou não. Se a gente conseguir derrubar o veto, ele vira lei. Um outro projeto, o 735 de 2019, incentiva a doação de sangue no Estado de São Paulo. Mesma coisa. Passou na CCJ, Comissão de Saúde, Comissão de Orçamento, subiu 90 votos a 4, teve um partido que achou que não era legal incentivar a doação de sangue, tudo bem, subiu, o governador Dória vetou. Estamos aguardando também na casa, vamos brigar muito, né? Se Deus quiser, se reeleitos, para a gente derrubar esse veto do governador e transformar isso em realidade. E aí, por qual motivo isso acontece? Porque muitas vezes eu voto contra empréstimos bilionários sem explicação. Legal, então, Balas, você não consegue avançar em projetos de lei. Perfeito. Temos uma atuação de estender as mãos aos municípios através de emendas parlamentares. Emendas parlamentares, para quem não sabe, são valores que o deputado tem para indicar do orçamento, né, que foi aprovado da lei orçamentária do ano anterior, indicar para o município, para a área da saúde, da educação, para as guardas municipais, para a polícia militar. Quem ousa votar contra tem um valor menor do que quem vota
com o governo. Isso é de 5 milhões para 50 milhões. E aí a gente prova isso. Sabe por que a gente prova? Basta acompanhar o deputado ou a deputada que votou tudo com o governo. Então, enquanto o Balas e outros 6, 7, 8 se posicionaram contra absurdos do Dória a favor da população, outros deputados que votaram tudo com o governador e prejudicaram a população entregam até 50 milhões de reais. E a gente prova isso. Aí eu ajudo menos o município e já fui inquirido. Poxa, deputado, por que o senhor gosta menos da nossa cidade? O senhor mandou 100 mil, a deputada mandou 1 milhão. Aí eu falo, tem um tempinho para um café amanhã? Tenho. Passo lá, pessoa que me perguntou, puxa, eu mandei 100 mil, a deputada 1 milhão. Você tem mãe? Eu tenho. Ela é aposentada? Como o senhor sabe? Pois é, eu votei com a sua mãe. A deputada votou contra a sua mãe. Sabe por quê? Ela teve um descontinho aí de 500, 600 reais no contra-cheque ou lerite. Teve e ficou muito brava. Pois é. O governador tirou dela, mas quem ajudou foi essa deputada do 1 milhão. Tem pessoa com deficiência na família? Ao vizinho. Pergunta se ele está feliz com o carnê que chegou. Ele teve um dia aqui que ele saiu gritando. Falei, pois é. O governador tirou o direito fundamental da isenção do pagamento do IPVA durante 1 ano. Eu votei com o PCD, seu vizinho. E a deputada do 1 milhão votou contra seu vizinho, o PCD. E várias outras coisas, já falei Santa Casa, impostos. E aí, quando você se posiciona dessa forma, você vira o patinho feio para o governo e tudo para o outro lado. Pois bem, aí eu pensando até com a minha esposa, eu cheguei pé da vida em casa, falei, putz, a gente não avança em projeto, a gente ajuda, mas não consegue ajudar tanto quanto queria. Falei, o que você sabe mais fazer? É polícia, né? Falei, tem coisa errada no governo ou não tem? E aí, estudando, né? Nós percebemos que uma forma de atuar, se não for a principal, tá, Dagomir? Que é investigar e fiscalizar os atos do Poder Executivo, o governador, seus secretários e todos os contratos estabelecidos entre público e privado. Essa é a função do deputado. Tem que fiscalizar, cadê o dinheiro que estava aqui, por que essa mesma empresa ganhou 12 vezes, por que essa empresa é do pai e mãe, essa de 2 filhos e estão concorrendo na mesma licitação e o negócio está andando e a terceira foi desclassificada porque não botou um nome. Isso aí que a gente encontrou. Nossa. A gente encontrou absurdos, Cristian, absurdos. São obras, são creches, são escolas estaduais, são hospitais, ambulatórios médicos de especialidades, mercado municipal, tudo que a gente imagina. E algumas mágicas a gente acabou conseguindo. A gente vai até o local, a gente pesquisa juridicamente, levanta os contratos, vai até o local, filma, fotografa, produz um vídeo, faz nota de imprensa e dispara para a imprensa. Muitas são publicadas, né? A própria Revista Oeste, ela publicou uma ou outra matéria nossa, que é muito legal isso, que você traz a verdade. Outros meios de comunicação também publicaram. E aí representa o Tribunal de Contas do Estado. Por quê? Porque no transparência do TCE, às vezes a obra está lá em andamento, mas ela está parada há uns 2 anos, 3. Culpa do TCE? Não. Sim, não. Vou falar mais não. Sabe por quê? O TCE não tem o número suficiente de servidores operacionais para ir até a obra fiscalizar. TCE é Tribunal de Contas do Estado. Isso, tá. Tribunal de Contas do Estado. Tá. Só que o município tem o dever de informar. E tem município que não informa. Que a obra está parada, que quem deve fazer rodar e cobrar é o governo do Estado. E aí, nós conseguimos atualizar alguma coisa no Tribunal de Contas e, principalmente, fazer uma representação ao Ministério Público do Estado de São Paulo, que já instaurou inúmeros inquéritos civis, chamando integrantes do governo, chamando os maus empresários, aqueles que fraudaram as licitações. E aí a gente consegue, de uma forma, atuando como deputado estadual, com a experiência policial, da Polícia Militar Operacional, da Polícia Federal, que é de inteligência investigativa, fazer com que algumas obras
fossem retomadas. Quantas são? Quantas obras estão paradas? 1.075, segundo o Tribunal de Contas do Estado. Tem obra de creche, né, e tem obra do Rodoanel Norte. Quem já não ouviu falar, o Rodoanel, a parte norte. Tem obras gigantescas e obras menores. Então, quando a gente fiscalizou, por exemplo, uma creche em Guareí, que estava paralisada, e fizemos todo esse procedimento, o governo entregou, tem uns 4 meses, 3 meses, a creche em Guareí. É claro que não me chamou para cortar a fita, não me chamou para participar da festa, né? Que eu não queria nem tirar a foto do lado lá do pessoal, mas o bom é que nós conseguimos, mesmo não tendo esse monte de dinheiro para investir na cidade, botar uma creche para ser entregue para as famílias lá. A mesma coisa, escolas. Taubaté, ambulatório médico de especialidades, estava parado em plena pandemia. Representamos ao Ministério Público, o MP pediu explicações, governo de São Paulo e prefeitura. A prefeitura falou, ó, o dinheiro é do Estado, eu dependo do Estado. E o Estado correu comprar um equipamento gigante que faltava. Cristiano, só faltava um equipamento de ar-condicionado para o negócio colocar em dia, funcionar. Aí eles compraram 500 mil rápido lá e botaram para funcionar. Então, e eles estavam botando tenda para botar o tenda dos milagres do Covid lá. Eles estavam instalando tenda em várias cidades, de 20 milhões, 15 milhões, 26 milhões e hospitais prontos para atuar. Então, algumas coisas a gente fez, rodar a delegacia da Polícia Civil de Lorena, Lorena chegou a ter um dos maiores índices de criminalidade do estado. Foi a top 1 durante 2 anos. A delegacia da Polícia Civil rachada, esgoto, tinha preso. Fiz a denúncia. Voltei semana passada, está em plena obra, pleno vapor. Então, por que quase nenhum deputado faz? Eu não vou falar que nenhum, mas eu faço. A maioria, a grande maioria não faz. Por quê? Primeiro, quem é da base não vai fiscalizar o governo. Segundo, dá um trabalho gigantesco, porque você tem a parte jurídica, tem a parte da comunicação, vídeos, tem a parte do Ministério Público, e eu tenho certeza, e se Deus quiser isso vai acontecer, que daqui a pouco, daqui uns anos, 2, 3, 4, 5 anos, quando alguém for começar a ser responsabilizado, eu vou ser chamado a depor. Porque eu que assinei tudo. E você, com essa sua atuação, você não deve ser muito popular entre seus colegas, né? Não, assim, tem um pessoal que não gosta de mim, mas ninguém ninguém é unanimidade. Assim, eu tenho um bom trato ali dentro da Assembleia. Primeiro que eu respeito a todos, a parte ideológica, cada um tem um posicionamento, eu tenho o meu, conservador, de direita, mas eu respeito as pessoas, a escolha delas, né? Não concordo, mas respeito. Sempre subi ao plenário para fazer uma oposição firme ao ex-governador, mas nunca xinguei, embora já tive vontade, porque ele já xingou policiais em eventos. Ele humilhava policiais, professores, e eu nunca o xinguei, mesmo tendo vontade. Então, a partir do momento que você sobe à tribuna, você vai... Ele, no caso, o governador Dória? O governador Dória, No exercício do mandato. No exercício do mandato. Ele foi na cidade do interior, tinha uns policiais manifestando, cadê o meu aumento de salário? Que o senhor falou... Ele virou bando de vagabundo, bota o pijama e vai para casa. Nossa. Palavras do governador. Numa reunião de coronéis, ele falando, hoje em dia, muitos usam a agenda no celular. E o coronel, que estava ali escalado para anotar tudo, estava ali anotando, ele parou. Ô, coronel, largue o telefone quando o governador está falando. Pura arrogância. Então, não merece meu respeito e não merece o respeito da população de São Paulo. Nossa. Agora, eu nunca subi na tribuna e xinguei. E aí a gente conquista o respeito dos colegas. Eu tenho deputados lá de 7 mandatos, 5 mandatos. Se ele está lá, porque a população o reconduziu. E a gente estuda um pouquinho também. Tem projetos e legislação importante que aquele deputado do 3º mandato, ele foi, né, o idealizador. Então, eu acho que com esse respeito aos colegas, aos outros 93, a gente adquiriu um respeito também lá na Assembleia. Eu queria fazer uma pergunta mais polêmica, vamos dizer.
Você é vice-presidente da Frente Parlamentar em apoio a colecionadores, atiradores esportivos e caçadores, né? Você disse, que eu acho que tem toda a razão, que a direita não se une, né? A esquerda toda unida, fechada, e a direita não se une. Nesse caso, eu vou dizer do ponto de vista pessoal, colecionadores de armas, eu acho super legal. Atiradores esportivos também. Agora, caçadores, você não acha que falta uma certa sensibilidade para a direita para ser mais humana em certas questões? Apoiar caçador a essa altura do campeonato não é errar o tom? Vamos lá, excelente pergunta, porque é um tema e é um setor que eu defendo bastante, os CACs, além de vice-presidente da Frente Parlamentar em apoio aos CACs, nós conseguimos CACs junto... que é? CACs é colecionador, atirador e caçador. Tá. Aí a gente abrevia, vira CAC. Tá. Então, os CACs têm a minha defesa, grande defesa, por alguns motivos. Primeiro que é o direito a se defender, de ter a sua arma de fogo, porque a polícia não está em todos os lugares. Então, veja aquele produtor rural que está no seu sítio, a sua fazenda, e aí o presidente Bolsonaro foi inteligente, que acabou estendendo, o produtor podia usar na sua casa, e hoje estendeu a casa para a propriedade rural. Ele anda a cavalo, vai fiscalizar ali os bois e tal, não podia levar o seu rifle, tinha que deixar atrás da porta, com a sua esposa para usar. Então, evoluímos. Então, eu acredito que o acesso às armas precisa ser facilitado, sim, porém com várias restrições. Parte psicológica, como treinamento, o CAC ele precisa demonstrar a habitualidade, ele precisa frequentar e ser filiado a um clube de tiro. E alguns projetos vão avançando. Eu fiz gestões junto ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo para que a Polícia Militar tivesse um padrão, que é um procedimento operacional padrão de abordagem a CACs. Como o número de CACs aumentou no nosso país, no Estado de São Paulo, bastante, clube de tiros, a Polícia Paulista precisou adequar a abordagem para saber exatamente quais documentos cobrar. Muitas abordagens foram feitas, CAC está ok, libera documento pode seguir a sua viagem. E aí ele sempre está indo para um clube de tiro, pode sexta-feira ir para o final de semana, passar o final de semana na praia, por exemplo, para a Baixada, desde que frequente um clube no sábado ou no domingo, lá na Baixada Santista. Existe... a parte do caçador, né? É um pouco mais polêmica. O colecionador ali, ele tem o seu acervo, o atirador, ele frequenta os clubes de tiro. A primeira medalha olímpica brasileira foi no tiro, né? Então, é uma história, o país tem história no tiro. E o caçador, nós temos uma problemática grande numa região, isso já se expandiu, mas a região de Capão Bonito, aquela região de Itapeva, Capão, tem uma espécie que não é nativa. É o javali. Tem o javaporco. Teve um cruzamento, virou javaporco, e eles crescem assustadoramente, se procriam de uma forma gigantesca, mais do que coelho, e eles destroem as plantações. Então, eu sou a favor de caçadores nessa parte da contenção de espécies não nativas. Sou totalmente contrário à caça indiscriminada, né, que é um absurdo. Tem fotos na internet mais antigas, mas o cara com um leopardo lá e o pé em cima, pelo amor de Deus, entendeu? Ou então outro tipo de caça. Agora, a caça de subsistência, morei 3 anos no Acre. Era normal você ver uma paca, você vê um tatu, desde que fosse para a família, não tem problema. Agora, se o cidadão está com uma caçamba de uma caminhonete cheio de tatus e pacas, aí a gente conduzia, entendeu? Para a Polícia Federal, porque você está vendo que não é da subsistência. Então, dependendo do ponto, a caça de subsistência e a caça para controle, eu sou totalmente a favor. Agora, aquela maluquice de sair dando tiro para matar animais, discordo totalmente. E falando em pautas, assim, a esquerda tem uma narrativa segundo a qual a população armada
propicia o aumento de homicídios no Brasil. O que você pensa sobre essa narrativa? Os números dizem que é o contrário, né? O número de homicídios ele caiu do último ano. Agora em detalhes não vou lembrar, mas caiu de 25% a 30%, se não me engano. Mas depois dessa evolução e aumento de pessoas armadas, o número de homicídios caiu. Nós temos fatos isolados de atiradores desportivos que descumprem a legislação, cometem até crimes, e isso mancha muito a grande maioria, né, que tem o seu comércio, que tem o seu clube de tiro, que quer ter a sua arma para sua defesa na sua casa. Isso acaba com toda a estrutura que a gente vem crescendo, né, de estrutura e legislação sobre armamento. Até eu tenho um grande amigo que atua na parte da legislação pertinente, que é o Dr. Beretta, né? Dr. Marcelo Barazal, conhecido como Dr. Beretta. Ele milita nessa área da legislação de armas no país. Então, os números dizem, na verdade, Cristian, que o número de homicídios diminuiu no decorrer desses 3 últimos anos. Já bateu metas lá, acho que no governo Dilma foi o pico de homicídios, se não me engano, mas vem diminuindo, né? E eu, como policial há 29 anos, eu acredito que a última chance de você defender a sua família, uma vez que o Estado falhou, a cerca elétrica, a câmera, a 190, tudo falhou. Não houve tempo hábil da polícia chegar. E aí alguém pula na tua casa, você está com a tua esposa, está com a tua filha, você pode lançar a mão. Você tem o direito constitucional, a Constituição americana tem isso, de defender a sua família. Porque dali você não vai passar. Aí você vai ver a sua família, sua esposa sendo violentada, a sua filha. Não, eu tenho o direito a me defender. Porque quem me defenderia não chegou a tempo. Então é por isso que eu defendo a posse de armas. E o doutor Beretta é uma pistola, né? Isso, uma pistola. Eu queria saber, você como entende muito do assunto, qual é a sua arma favorita? Qual é o seu sonho de consumo, vamos dizer assim? Não, o consumo é a que eu já uso. Eu uso a Glock, eu uso a pistola Glock. Ela é uma pistola austríaca. Ela é 9mm. É 9mm. Então, assim, para mim é a melhor arma, é a arma que a Polícia Federal adotou. E, graças a Deus, nós temos os melhores armamentos aí do país. Mas você não tem uma que você queria ganhar de Natal? Assim? Uma bazuca, por exemplo? Um Javelin. Um fuzil. Um fuzil. Uma HK, e aí vai. Não, a pistola resolve. Eu brinco assim. Não adianta, às vezes, você ter 20 armas e não conseguir usar. Você tenha uma arma, você esteja treinado, saiba usar, que um 38 resolve às vezes. E no caso, você tem essa pistola, eu queria saber assim, em termos legais, como você pode usar essa pistola? Você pode usar só dentro de casa? Qual é que a legislação diz sobre isso? Eu tenho porte federal, né? Na minha funcional de policial federal, porque eu continuo agente da Polícia Federal, mesmo licenciado para exercer o mandato, né, de deputado, eu continuo policial federal e tenho a minha arma de fogo. Eu uso a minha carteira de Polícia Federal. Então, se eu for identificado e tiver desarmado, eu vou ser morto. Tá. Se qualquer cidadão do povo pode prender quem estiver em flagrante, nós policiais devemos, então, se eu encontrar algum crime, desde que eu mantenha a minha segurança, da minha família e tal, eu devo atuar, eu posso atuar. Então, continua mais ou menos a mesma coisa. Eu só atuo ali na parte legislativa, fiscalizo, né, obras paralisadas, mas eu estou sempre armado. Eu vou para as obras, uma delas, uma escola abandonada, nós chegamos, 2 caras correram pelo fundo e mais 3 moradores de rua nessa escola estadual. Então ali, pinos de cocaína, cachimbo de crack, né, o Estado ausente, o tráfico tomou conta. Como a gente falou, o Estado dá um passo para trás, o crime toma conta. E moradores de rua naquele local. Imagine se eu vou desarmado.
é capaz de eu ser recebido a bala e não dá pra gente tomar tiro, entendeu? Então eu uso arma sempre. Você tá armado agora? Sempre. Sempre? Cuidado, Dagomir. Sempre. Cuidado. Uma outra pergunta polêmica, deputado. Sobre a câmera nas fardas policiais. Há uma narrativa também segundo a qual a câmera na farda do policial ela reduz a letalidade desse agente. Aí essa é uma outra pergunta embutida também, se o senhor concorda com esse termo, letalidade policial. Há uma relação entre as duas coisas? Ou a câmera realmente ela atrapalha o trabalho do policial? Ela ajuda? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu entrei em 94, fiquei 12 anos e não usei a câmera. Continuei trabalhando, os policiais que faziam parte do meu pelotão, do batalhão onde eu trabalhei na Zona Sul, e trabalhamos de forma tranquila, respeitando a legalidade, cobrando. Eu sempre fui muito legalista, né? Não vamos fazer nada mais do que a lei nos diz para fazer, porque precisamos voltar para casa, para as nossas famílias. Simples assim. Se ultrapassarmos a barreira, talvez vocês não voltem para casa e cheguem ao presídio, cheguem ao abuso de autoridade e percam o que é o bem maior, que é a família ou seu emprego. Então, sempre quem trabalhou comigo, trabalhou dessa forma. E sou sincero, não é jogar confete, não. 99,99% da polícia de São Paulo trabalha dentro da lei. Nós temos aqueles que se desvirtuam, que devem sim, até para virar motivo de exemplo, serem mandados embora. Não dá para você abaixar a cabeça e concordar com alguém que preferiu o outro lado em detrimento do seu. Então, eu sempre não concordei com coisas ilegais. E agora, essa parte da câmera, eu nunca usei câmera e a gente trabalhou de forma correta. Eu acho que o investimento feito na câmera e principalmente no armazenamento, né, que os valores são gigantescos, ele poderia ter sido utilizado de uma forma muito mais racional. Por exemplo? Por exemplo, vou concordar com o ministro Tarcísio, nós temos mais de 100 mil presos nas ruas, no semiaberto, presos que saem na saída temporária, aqueles 35 dias de férias, eles precisariam estar monitorados. Tornozeleira eletrônica, dá para comprar muita tornozeleira. Se ele escolher o caminho do crime, o Estado vai monitorá-lo. Agora, o investimento foi muito caro, o armazenamento é mais caro ainda, e você inibe a denúncia de algumas pessoas. Muitas vezes atuando na periferia, em comunidades ou em favela, né? Favela, comunidade, periferia, pessoas que estão sobre a ameaça do tráfico e às vezes não podem falar absolutamente nada, ajudavam bastante a polícia. A gente seguia atrás de um carro roubado, de uma moto roubada, e a pessoa só fazia assim, ó. Fazia assim com o dedinho. Nossa, e não falava nada, com medo, é óbvio. Vocês acham que alguém vai apontar o dedo agora para ajudar a polícia? Ninguém vai apontar o dedo, que vai sair na câmera. E o medo, a pessoa vai ficar uma estátua e vai ficar olhando para frente. Entendeu? Que absurdo. Então você inibe com que a população, que é a maioria, a população de bem da comunidade, chegue até o policial e fale: ele entrou ali, ó, tá ali. Pessoa sequestrada que está na comunidade. Então, a pessoa vai falar: eu não vou, estou sendo gravada, depois o gerente aqui do tráfico vai fuzilar minha família. Então, por isso que eu não concordo com as câmeras e também por conta do gasto excessivo, você podendo investir na tornozeleira. E nós atuamos em fração de segundos, né? Atirar a 100 metros na atividade policial, isso não existe. Na guerra existe, 100 metros. Pá, pá. Não. Agora, a atividade policial, de 3 a 5 segundos, 2 segundos, o cara chega armado, você saca e tem a resposta. Ou você já está com a arma em punho, ou está com a arma na viatura pronta para, o cara sai na moto, questões de segundos. E
o cara vira e atira, às vezes os caras são tão... que o cara atira de costas e acerta a viatura, às vezes. Então não dá tempo, são frações de segundos. E o que acabou acontecendo com as câmeras? O policial, ele acaba pensando mais 2 segundos, e aí é onde ele toma o tiro. Então, a atuação do policial tem que ser muito rápida e precisa. Quando ele tem uma câmera, ele... Putz. Então, isso é até minha outra pergunta. Se o senhor falou da perspectiva da população, né, do cidadão de bem, se as câmeras, elas inibem a atuação policial? Acabam inibindo, e o maior prejudicado, muitas vezes, é o policial. Porque ele fica inibido ali na ação rápida e ele já corria um risco de morte. E esse risco, a porcentagem acaba aumentando. Porque ele deixa de agir mais rapidamente. Então, eu não sei se fizeram uma pesquisa ainda com a população, o que ela pensa nisso, mas é uma bandeira do ministro Tarcísio, né, se eleito, retirar as câmeras e investir em outras formas aí de atuação policial. E você tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os convidados. Você acabou de dar uma aula sobre a realidade das armas, né? De reação, de reflexo. Existe alguma série policial que você gosta? Eu assisti muito 007, né? Que é irreal total, né? Irreal, né? Não dá. Mas você gosta muito. Mas aí não dá para descer de rapel e atirar com o pé, isso aí não existe. Na realidade, os policiais fazem milagre, saltam o muro para resgatar. Teve uma ocorrência muito bonita na região de Sorocaba. Uma mulher caiu, né, num córrego, gritava lá, e para o resgate jogaram uma corda e se lançaram ao barranco perto do rio. Então você vê policiais fazendo atos de heroísmo, mas não tem aquele glamour americanizado. Você tem a realidade que muitas vezes ser levado pelo rio e morrer trabalhando. Você entra, estou falando do Corpo de Bombeiros agora, você entra num prédio em chamas, entram 8 e às vezes saem 7. Um colega fica lá dentro, né? E eles entram para o resgate, mas ele acaba falecendo. Então, assim, eu gosto muito do 007 ali, mas na nossa realidade aqui é mais embaixo, né? Qual o seu James Bond favorito entre os atores? Aquele primeiro lá, o mais antigo... Sean Connery. Esse é mais real, assim, né? Os mais novos... Isso que você está falando agora é outro assunto. Mas quando começou essa onda de ter câmera de segurança por todo lugar, eu me lembro que na época, não, porque agora nós vamos ser controlados, é o Big Brother, não sei o quê. A impressão que eu tenho é o contrário, que isso está ajudando muito na polícia. Você vê em jornal de TV, em noticiário de TV... O crime é cometido e registrado na hora. E você sabe... Existe alguma estatística que mostre essa relação entre câmeras de segurança e diminuição do crime, no caso? Tem, assim... isso é uma ação nossa também, em parceria com o Ministério da Justiça. A Secretaria de Operações Integradas tem um sistema federal de inteligência chamado Cortex. O que é o Cortex? Ele é um sistema, é uma base de dados que integra pessoas e veículos, basicamente. Outros sistemas estão sendo integrados. Uma base nacional, a base do CPF e a base do Denatran. Nós trouxemos para várias cidades, para vários municípios de São Paulo, esse sistema inteligente chamado Cortex. E eu vou colocar aqui, com todo o respeito, a minha cidade de Sorocaba, que implementou, vem atuando de forma brilhante, mas eu falo de São José dos Campos. São José dos Campos hoje virou referência. O CSI deles, que é o Centro de Segurança e Inteligência, fica dentro do Parque Tecnológico. São José tem um PIB gigantesco e o governo municipal investe muito em segurança. Tem mais de 3.000 câmeras na cidade e esse sistema consegue detectar
veículos, pessoas. Virou um Big Brother, sim. Só que veículos roubados, sequestros, pessoas desaparecidas, inúmeros casos que não eram solucionados pela polícia começaram a ser. Então, São José dos Campos hoje é referência em segurança pública, e ali o próprio secretário de segurança, o Bruno Santos, que eu sempre elogio o trabalho dele, foi policial militar, é guarda civil metropolitano e é secretário de segurança. É o cara certo ali, conhece segurança pública, um cara jovem que abraçou o sistema e falou: nós vamos implementar do Ministério da Justiça ao que nós temos aqui, vamos fazer uma complementação. Está sensacional e as câmeras ajudam, e ajudam muito. Além do governo, né, a atuação do Estado, seja governo federal, Estado e município, nós temos câmeras de associações comerciais, de centros comerciais, câmeras de pessoas físicas, a pessoa está lá na frente da casa dela. Isso pode ser tudo integrado. Ocorreu um crime na frente da casa da pessoa, a pessoa ajuda na solução do crime. Então, o Big Brother de câmeras no estado, no município, sou totalmente favorável. Legal. E ajuda a inibir um furto, um roubo, um crime, e quando ele ocorre, ajuda na solução. Mesmo o uso de celular, a pessoa está vendo um crime. Eu já vi muito isso, né? A pessoa está cometendo um crime e tem alguém filmando. Identifica na hora o atropelamento, né? Não, isso é tão real que, assim, até puxa até por uma pergunta que eu tenho. Uma reportagem aqui de um jornal aqui em São Paulo flagrou um grupo de crianças e adolescentes assaltando pessoas na Avenida Paulista, né? E isso correu aí em todos os outros veículos de comunicação. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor é a favor da redução da maioridade penal? Sim, de 18 para 16. Sabe por quê, Cristian? Eu não vou falar na sua época, mas na minha época, da época pro Dago aqui, pro Dagomir, que você é mais novo que a gente. Então, hoje a molecada cresceu demais, você tem muito mais acesso de quando nós tínhamos, e quando você tem acesso e se envolve mais e vê programas e sai mais cedo, algumas crianças ou adolescentes são cooptados. Então o crime evoluiu também. Quando o crime evolui e atenta à segurança das famílias de bem, e os criminosos mais velhos, maiores de idade, estão usando muitas vezes aqueles de 17 anos que têm consciência total do que estão fazendo. 17, 16, eles têm consciência, né? Só que são utilizados porque tem menos de 18, aí foi preso, roubo, estupro, deu tiro e tal. Às vezes sai, se o crime for, né, menor, às vezes vai para a Fundação Casa, né, antiga FEBEM. Então, eu sou favorável à diminuição, sim, da maioridade penal. Uma pergunta que não tem nada a ver com segurança. Eu vi no seu currículo, né, no seu site, inclusive, um assunto que eu acho que interessa muito a boa parte da população brasileira, mas que eu confesso que eu não entendi direito, porque eu não entendo muito essa linguagem, né, legislativa e tal, que é uma atuação que você tem com relação a cirurgias de alto custo. Eu queria que você pudesse explicar qual é a sua iniciativa nesse sentido. Vamos lá. Eu apresentei neste ano aqui um projeto de lei, 191 de 2022. Ele cria uma plataforma chamada Plataforma Cura, que é a Central Unificada de Remédios de Alto Custo. Remédios, não é cirurgia. Não é cirurgia. Então remédios de alto custo. Tá. Mas assim, é relacionado, né? Porque uma coisa acaba estando relacionada à outra. Existe um problema muito grave nos municípios, aí todos, e aí eu acho que isso é no Brasil, não só em São Paulo, de falta de remédio de alto custo. Tem remédio que custa 6 mil, 10 mil, 20 mil reais. E aí a pessoa vai todo mês na farmácia de alto custo, no hospital regional, de uma farmácia ali, chega lá não tem. Poxa, eu tô com a receita, tá? O governo federal não mandou. A resposta normalmente é esta. Não, o governo federal não mandou. Não comprou. Falou, mas peraí. E há uma desinformação, às vezes sem propósito e às vezes proposital, tá? De algum funcionário. Então, o que nós objetivamos com essa plataforma? Primeiro, na plataforma Cura, colocar
uma base de legislação. Porque eu fui pesquisar, é tudo esparso. Tem legislação federal, estadual, municipal. O governo federal é obrigado a comprar, sim, mas a distribuição é do governo do estado. Então, um fica empurrando para o outro e o governo fala, não, eu comprei 1 milhão de comprimidos tal, mais 5 milhões desse, tal, mandei para o estado mandou para cá e não mandou para cá. E aí a dona Maria e o seu José aqui, eles não têm o remédio e vão morrer. Então, o objetivo é colocar uma integração de base de dados, de legislação. Segundo, você saber na plataforma aonde tem o remédio. Tem aqui ou tem na cidade vizinha? Porque às vezes tem na cidade vizinha e a pessoa vai morrer. E hoje não tem esse controle. Tem, por exemplo, em Osasco e não tem em Jandira. Por que vai? O sistema não é único de saúde? É único. Então o seu direito do remédio é em Osasco ou em Jandira. Que é do interior, vem para Grande São Paulo. Então, é você ter acesso e aí você dá a transparência, né? A divisão aonde está que o Estado fez a divisão. E atualização de dados. Hoje você perguntar para o Estado, o governo federal, não sei se eles têm, tá? Não quero ser leviano, mas eu acho que não tem. Dados atualizados. Quantos precisam de remédio de alto custo? Quantos já morreram? Quantos sararam? Não tem esse dado. Terceiro, último, né? Quarto, políticas públicas voltadas a essa população. Então, até eu recebi um elogio de um deputado da base do governo, Balas, excelente projeto e tal. Eu contei com o apoio da minha equipe também, a parte jurídica que me ajudou a montar. É um projeto simples, mas que tira as dúvidas da população. Você tem como acessar a cidade vizinha, onde tem um remédio, e às vezes a pessoa fala, olha, se o remédio é 10 mil e eu tenho que andar 100 quilômetros de carro, é óbvio que eu vou andar 100 quilômetros. Eu vou buscar o remédio a 100 km daqui, ou eu peço para alguém, entendeu? Então, esse é o objetivo dessa plataforma Cura, que é o canal unificado de remédios de alto custo. E por falar em projetos de lei, quantos o senhor já apresentou, aprovou e qual deles o senhor destacou mais relevante? Vamos lá, 42 projetos de lei apresentados. Tem projetos de decreto legislativo, moções, indicações, aí são várias outras ações legislativas. Eu tive 2 aprovados na casa, em todas as comissões, um de combate à corrupção, mas chegou, o governador vetou, e um de incentivo à doação de sangue no estado de São Paulo, que o governador vetou também. Tem outros projetos que estão avançando nas comissões. Já passaram pela CCJ, passaram pela comissão temática, por exemplo, a de segurança pública, e alguns estão na comissão de orçamento e finanças. Acaba que, como nós estamos em período eleitoral, pré-eleitoral, dia 16 de agosto agora, começa a eleição aberta, né? Aí o pessoal já pode falar à vontade e tal, se expressar falando, eu sou o candidato, tal. Aí o que o governo faz, a própria Assembleia, ela tira o pé um pouco na aprovação de projetos, mesmo porque muitas vezes os deputados estão nas suas bases, faltam 40 dias para as eleições, entendeu? Mas a gente avançou em 2 e o governador, o ex-governador Dória, infelizmente, vetou 2. Reeleito, se Deus quiser, prioridade é pedir para colocar em pauta esses 2 projetos e avançar na plataforma Cura, que eu acredito que a base do governo, seja esquerda, direita, centro, é um projeto bem legal. E se não quiserem aprovar o meu projeto, que o governo implemente através de um projeto do governador, que é para a população, não precisa holofote. O importante é que esse tipo de ação para dar transparência para a população e as pessoas não morram por falta de remédio seja implementado no estado de São Paulo. Bom, quero lembrar a você que está nos assistindo agora que a Oeste não recebe nenhum tipo de financiamento de nenhum governo. A gente é completamente independente, o que a gente faz é graças a você que assina a Oeste. Então, fica aqui mais o deputado Balas aprova a Oeste, inclusive, e inscreva-se nos nossos canais também, no YouTube, aqui do SQS, das Liberais, e o Estúdio Oeste. Eu quero agradecer muito sua presença, deputado Luiz Balas,
Danilo Pode chamar de Balas que é mais fácil. Luiz Balas. tá Chamou de demais. Você Balas. lembrou de algum amigo, né, Dagomir? É que erram tanto meu nome que às vezes eu erro os outros. Ele lembrou também, do né? Luiz Felipe Orleans e Bragança, que é o príncipe. Foi a confusão. Danilo Balas, muito obrigado. Eu quero, em nome da revista OS, de todo mundo, mandar um beijo para Fernanda e para Juju. Esse eu não Legal, esqueci. isso, Fernando Juju. Né? Falou, obrigado. E obrigado ao Christian também pela presença. Imagina, é um prazer muito grande, Dagomir. Sabe que eu sou seu fã. Ah, imagina. Obrigado, deputado, pela presença. Eu que agradeço. obrigado, Christian, o Dago, né? Chamar de Dago. Meu pai era Dagoberto, eu já chamava de Dago, eu já chamei de Dago. Olha só a intimidade. Agradeço a todos que estiveram conosco. Sou fã da Revista Oeste, sou assinante. Nós temos que valorizar quem leva a verdade. Convido você também a acompanhar, assinar. E acredito que trazendo a verdade a gente melhora nosso país, melhora nosso estado. E eu sou assim, eu sou patriota, eu visto a camisa e é assim que eu faço aonde eu estou, na Polícia Militar, na Polícia Federal, na Assembleia Legislativa. E danilobalas.com.br é o nosso site ali, danilobalas.com.br. Tem vários vídeos, tem nossa atuação legislativa. E um beijo, Fer e Juju. Amo vocês. Até a próxima.